Madeirama, 44 anos de bom atendimento na Ilha do Governador. Compensados, MDF, portas e janelas, madeiras para telhado, ferragens, ferramentas e madeiras para obra. Venha nos visitar e conheça a nossa grande variedade de portas e fechaduras. Madeirama, entrega rápida em todo o Rio de Janeiro. Telefone 2467-8000. Conheça mais em www.madeirama.com.br. Alô, você da TV Ilha, sejam bem-vindos a mais um Papo Esportivo Mais. Quem é que estava com saudade aí, ó? Agora voltou, Papo Esportivo Mais de volta toda segunda-feira aqui na TV Ilha, ao vivo para vocês. Estava com saudade, né? Eu também estava com muita saudade de todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje o programa promete e estou aqui com as duas lendas do Papo Esportivo Mais. Vou começar aqui pela minha ponta esquerda. Mítia Guidini, seja bem-vinda a mais um Papo Esportivo Mais. Fala o seu destaque inicial, uma boa noite para você. Boa noite, Júnior, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando a gente aqui no TV Ilha. De volta. De volta, Estava saudosa. Todos nós. Né? Boa noite, meu querido André também, estava com saudade. Toda a produção aqui, a diretoria aqui por trás. Sem eles não tem programa. Não tem. Meu destaque, claro, né, vai para o momento aí do Fluminense, que é tenso, preocupante. Não só do Fluminense, né? Acho que todos os cariocas aí, tirando o Flamengo. Mas a gente vai, né, se aprofundar um pouquinho mais nisso aí, que precisamos. É isso. Mítia Guidini, nossa comentarista, a mulher que sabe tudo de futebol, de esporte em geral. Na minha ponta direita, ele, nosso amigo, nosso guerreiro, André Oliveira. André, boa noite. Seu destaque inicial, meu amigo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Mítia. Aos amigos que acompanham, ligadinhos aí a TV Ilha, estamos de volta, né, com o Papo Esportivo. Estava com saudade. Faço aí jus ao que os amigos estavam falando. Meu destaque inicial vai para a notícia que movimentou aí o mercado do Rio de Janeiro. A Portuguesa da Ilha do Governador, a nossa Portuguesa, trouxe o Jobson. Rapaz, conhecido do torcedor carioca, ex-Botafogo. Muita gente acha que o Jobson está com a idade avançada, 30 anos, dá para queimar muita lenha. A Portuguesa anunciou hoje. Amanhã às 10 horas, nas redes sociais do clube, vai ter uma brincadeira legal ali com essa chegada do Jobson. E é bom, né? Bom, uma chance que o Jobson ganhou. O Jobson, que a gente sabe, né, de todas as polêmicas que envolvem o nome dele, tem a oportunidade de um clube estruturado, né, que busca aí se firmar cada vez mais no cenário carioca, e por que não no cenário brasileiro, oferece uma oportunidade de ouro para o Jobson, quem sabe, recuperar o futebol que a gente sabe que ele tem dentro de campo. Juízo, Jobson. E lembrando que o Jobson só jogou bola no Rio. Onde ele jogou bem, Exatamente. Foi a melhor fase da carreira. Botafogo. Foi aqui no Rio de Janeiro. Tomara que o Rio de Janeiro volte a influenciar coisas boas para o Jobson e que ele possa brilhar na nossa lusa, na nossa Portuguesa da Ilha do Governador. Gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Podem compartilhar, podem mandar comentários, mandar suas perguntas. Desculpa pela voz, estou um pouquinho rouco, mas a gente vai levando o programa aqui. Já tem comentário aqui, ó. Todo mundo falando, Sérgio Inácio, Jobson na ilha, feliz da vida, Flamengo campeão brasileiro, Botafogo e Flu rebaixado. Será? Será, rapaz? Vamos ver. Todo mundo já comentando. Aqui também o Emanuel Pimenta, final do Carioca, Flamengo de Gabigol contra a Portuguesa de Jobson. O pessoal já começa a sonhar alto, né? Já começa a ficar na expectativa. Queria abrir o programa já nesses temas que a gente vai falar. Queria falar do Botafogo, rapaz. Começar com o Botafogo. O Botafogo tomou de 4 do Santos. O Botafogo nos últimos 11 jogos perdeu 9. É muita coisa. O Botafogo está numa ladeira abaixo, absurda. Está ali com 33 pontos, a 2 pontos da zona de rebaixamento. André, queria começar com você. Você gosta de falar do Botafogo? 4-1 Santos. Botafogo numa situação complicada, né? Nos últimos 11 jogos, perder 9 é muita coisa, né? Nossa, eu adoro falar do Botafogo, principalmente nessa fase. Mas vamos lá. O Botafogo, desde o começo do ano, desde o começo do campeonato, ainda com Barroca, a gente vinha falando que era um time que estava obtendo resultado,
mas o desempenho em campo não era satisfatório. E isso é muito comum acontecer nos jogos. O Botafogo, ele estava conseguindo vencer, estava conseguindo fazer jogo, mas não tinha uma proposta de jogo bem definida, era um time que tinha dificuldade de impor o controle da partida, e chegou um momento do Campeonato Brasileiro em que a bola parou de entrar e as fragilidades que o time apresentou durante os jogos que a equipe venceu no campeonato vieram à tona. O Eduardo Barroca foi demitido e agora o Botafogo amarga essa sequência aí horrível de 11 jogos e 9 derrotas. Não tem empate no meio não, gente. São 9 derrotas para o Botafogo. É uma situação muito crítica para o Botafogo, até porque a gente olha, né, os times que estão concorrendo com o Botafogo. Claro, o Fluminense tem suas dificuldades, o Cruzeiro tem suas dificuldades, o CSA tem suas dificuldades, o Fortaleza, o Ceará, mas são times que criam oportunidades, podem não fazer gol, mas criam, tem padrão de jogo. O CSA é um time que veio impor dificuldade no Flamengo no Maracanã, o Ceará é um time que é muito difícil de ser batido em casa, o Cruzeiro tem muita qualidade individual, embora tenha um técnico muito ruim, o Fluminense é um time que pode estar desequilibrado, mas está criando, e o Botafogo, para mim, é o pior desses todos em questão de desempenho. É óbvio que a tabela do Botafogo até o final do ano pode ajudar a equipe. O Botafogo tem condições de salvar até pelo primeiro turno que fez, mesmo com o desempenho abaixo, os resultados vieram e isso pode ajudar o Botafogo a escapar. Mas que é um ano para o Botafogo esquecer, E ontem, na partida contra o Santos, ficou mais do que claro. O Santos, sem dificuldades nenhuma, ganhou do Botafogo. O Botafogo parecia time de pelada. E o técnico tentou mexer na equipe, tirou o Cícero, tirou o Diego Souza, tentou colocar a molecada da base, mas não é assim que se coloca os garotos da base, não é nessa fogueira, não é pegando um dos melhores futebol do país nesse ano que você vai dar oportunidade para a base. Para mim isso é queimar jogador. Ontem queimou o Anderson, ontem queimou o Bochecha, e vai continuar queimando se colocar os jogadores na furada. Sim. Ah, o Diego Souza não está rendendo? Ok, etapa, né? Eu entendo que o Diego Souza não está rendendo, mas isso era para ter sido visto no começo do ano, que o futebol dele já não era essas coisas. Agora, vai tirar o Diego Souza? É melhor deixar o Diego Souza lá na frente. Ah, mas ele não faz nada, não corre, pelo menos o Igor Cássio batalha. É o Diego Souza que tem que segurar o peão, não é o garoto da base, é o Cícero que tem que segurar o balão. Para o jogador ser rebaixado é muito ruim, eles vão correr, eles vão lutar, isso eu não tenho dúvida, mas é um desempenho muito abaixo de todos os outros times da Série A, e ao meu ver o Botafogo tem uma situação complicadíssima, embora a sequência de jogos aí positivas, ainda pega Avaí em casa, pega Chapecoense fora, mas provavelmente já rebaixada, pode facilitar a vida do Botafogo, que precisa de pelo menos 3 vitórias, acho que 3, 4 vitórias o Botafogo escapa nesses 10 jogos que restam no 9 jogos. Tem que fazer 50%, faltam, né? É isso. 8 jogos, ganhar 4. Eu acho que 3 vitórias, o Botafogo hoje tem 33, chega aí a 42, 33, 36, 39, 42. Eu acho que 42 é um número esse ano escapável. Não acho que a nota de corte vai ser muito alta. Enfim, vamos ver o que acontece com o Botafogo. Ontem, mais uma partida desprezível, a arame totalmente liso, a marcação não dá combate, o Santos girou a bola do jeito que quis e achou os seus gols, e o Botafogo novamente, quando teve que propor o jogo, era só bola na área, achou até um gol com o Igor Cássio, mas não foi o suficiente para bater o Santos. Mítia, e aí? Queria ver você também. Foi muito fácil ontem o Santos, né? Passou por cima do Botafogo sem fazer muito esforço. Né? Atropelou. Fez 2 gols em 12 minutos, né? Primeiro gol do Sacha, fácil, estava a zaga toda do Botafogo ali, né, na frente dele, e sem qualquer dificuldade ele botou a bola para dentro, abriu os caminhos, e aí veio o nosso querido Marinho, fez o dele também, aliás, com uma comemoração que eu adorei, ele homenageou o VAR, né? E foi muito engraçado, muito criativo. Dando o gol, né? Achei sensacional. E os últimos 2, o Soteldo, né? Aquele baixinho lá que... Dá um trabalho danado. Né? Irmão, o cara é terrível, é demais. É aquele, né, o famoso, os melhores perfumes nos menores frascos. O menino... Ele é muito bom. Ele arrebenta demais e ficou muito fácil. Agora, falando um pouco dessa situação toda do Botafogo também, exatamente o que o André falou.
talvez a sequência ajude, né? Mas realmente o Botafogo, nesse momento, apesar do Fluminense, do Vasco, Cruzeiro. nesse momento o Botafogo demonstra assim, o pior momento desses todos, né? Eu acho, minha opinião. Agora, o Barroca realmente, né, foi fazendo aquele trabalho ali, feijão com arroz, ganhando de pouquinho, mas ganhando para se safar. Agora, é certo, eu pelo menos tenho essa impressão, de que com a saída dele o negócio piorou muito. Com a volta do Valentim, o negócio desmoronou de vez. Então, é um momento muito crítico, muito difícil, muito importante a torcida, né, chegar junto, assim como as demais aí dos cariocas. Mas é complicado, é complicado. Eu acho que o Botafogo, só para completar aqui esse raciocínio, o Botafogo as demissões de treinador, igual o Fluminense fez, deu certo no Vasco, né? O Luxemburgo conseguiu botar um pouquinho de ordem na casa. Mas Botafogo e Fluminense mexeram numa estrutura que eu acho que não tinha muito para onde. Eles estavam direitinho o trabalho, do Barroca, do Diniz. Não estava tendo tão resultado. O Barroca até teve naquele início, mas depois começou a cair. Mas ia tirar da onde? Se os jogadores são aqueles ali que ele tem, um elenco fraco, limitado, e onde você aposta no Diego Souza, que não vem bem, que não está jogando bem, entendeu? O Cícero, os caras mais experientes, eles não estão dando conta do recado. Mas é o que você falou, botar a garotada na Vila Belmiro contra o time do Sampaoli é suicídio. Exatamente. Até a mídia fez bem aí, levantando essa questão do Barroca. Eu acho que o maior mérito do Barroca nessa sequência que ele teve, e que o Botafogo foi muito bem, né, no primeiro turno, foi reconhecer o time dele. Eu acho que ele conseguiu extrair o melhor que o time podia oferecer. O Botafogo não é um time veloz, o Botafogo não é um time de força física, o Botafogo não é um time altamente defensivo. Então, ele colocou um time de banho-maria. Eu vou fazer o quê? Vou tocar a bola aqui atrás. Se eu correr muito, eu corro risco de perder a bola. Então, vou ficar tocando a bolinha aqui atrás, não correndo risco de ser atacado. E, em contrapartida, se tiver oportunidade, o ataque em bloco e vamos ver no que dá. Vamos ver uma bola parada. E, realmente, se você for ver o Botafogo, os gols que o Botafogo faziam, é muito de jogadas assim, esporádicas. Uma bola parada, um chute de fora da área, frente, com o Alex, um chutão para frente. O chute fora da área com o Alex Santana. Mas, agora, tem a questão do Eric. O Eric saiu no meio do primeiro turno. E desde a saída do Eric, o Botafogo não achou um substituto. Esta é a verdade. Tentou-se Pimpão, tentou-se Lucas Campos, tentaram agora o Marcinho na frente, agora voltaram nesse último jogo com o Marcinho também mais à frente. Mas não dá certo. O Eric era talvez ali o ponto de equilíbrio desse Botafogo e se perdeu. Faltou ousadia para a diretoria no mercado, porque, meu irmão, você não tem dinheiro, ok. Vamos lá na Série C do Campeonato Brasileiro. Será que não tem nenhum ponta lá para eu contratar? Que jogue de graça, que sei lá, vai na Portuguesa, pega aqui o Romarinho, vai lá no Bangu, pega um jogador do Bangu, faz o que o Vasco fez. O Vasco não tem dinheiro, foi lá, pegou o Marcos Júnior e o Jairinho. O Jairinho não deu certo, o Marcos Júnior entra todo jogo, virou o 12º jogador do Luxemburgo. Então, eu acho que faltou essa ousadia ao Anderson Barros, que é o gerente de futebol do Botafogo, ele que já não vinha de um bom trabalho no Vasco, pelo visto, montou um time muito ruim para o Botafogo, que vai penar até o final, e o Botafogo joga 2019 para existir em 2020, né? É isso aí. Tem a galera aqui, tá mandando recado aqui, ó. O Márcio Pimenta, alô Márcio Pimenta, um grande abraço, meu amigo. Fogão vai dar uma surra no Flamengo, lembrando que o próximo jogo do Botafogo é o Flamengo. E o André falou para a torcida do Botafogo, não, a caminhada agora fica mais fácil, já é o Flamengo. Não, Já é o Flamengo no meio de semana. Tá aqui o Marcelão, alô Marcelão, um grande abraço. A direção do Botafogo é a grande culpada pelo clube estar desse jeito, a culpa é da direção. Tá aqui o Celso Cajal, alô Cajal. São das direções, né? É um acumulado. É um acumulado, é verdade. Tá aqui o Cajal também, e o Cajal sempre falou isso mesmo, a gente, bastidor, batendo papo, ele sempre falou que o pior elenco dos times cariocas, ele sempre achou que era do Botafogo. E o Botafogo, na época, estava lá em cima. Oitavo, nono lugar. Tá aqui também Marlene Maria, boa noite, meninos, que bom que voltaram, que bom que estão de volta. O Marcelão está falando, Diego Souza está sozinho. Meu ponto de vista não está errado, ele acha que o Diego Souza tem ainda alguma coisa para queimar.
O Cajal brincando aqui com o Márcio Pimenta. Ô, Pimenta, olha o sonho. Aí, Pimenta. Olha o Cajal aí brincando contigo. Márcio Pimenta, botafoguense, sempre ligado no Botafogo, mas está numa situação caótica. O Botafogo, além de ser o clube maior devedor do Brasil, com a maior dívida do Brasil, de todos os clubes, né? O Botafogo está numa sequência de 11 jogos, gente. 9 derrotas. É muita coisa. E agora de 8 tem que ganhar 3 ou 4. É complicado a situação do Botafogo. Só que tem muita gente querendo cair também, né? Tem o Cruzeiro, tem o Fluminense. Muita gente fazendo o esforço. Atlético Mineiro, tem todo mundo querendo cair. Impressionante. Fazendo aquele esforço gigantesco. Eu nunca vi um negócio desse. Incrível, né? Incrível. Todo mundo quer cair. E o CSA está subindo aí de produção, está ali com 29, mas eu acho difícil o CSA segurar a primeira divisão, mas assim, está desses dando um times trabalho. que você citou É o aí, melhor no momento. é o melhor em desempenho. Tá o em melhor ascensão, desempenho. né? E é E é um o que time tem- que está vencendo em casa. Mas é o que tem menos pontos de todos É o ali. que menos tem ponto de todos, mas é um time que está vencendo em casa. Pelo menos em casa está fazendo sua parte. Sim. Mandar um abraço aqui pro seu Juca também. Alô, seu Juca, botafoguense. 90 anos, seu Juca, meu irmão. Rapaz, Caramba. Seu Juca, tu sofreu esse demais. sofreu Parabéns, muito, isso que eu ia falar. 90 anos, seu Juca, não é mole não, rapaz. Um abraço, seu Juca, um beijo grande pra você. Pegou a época boa também. Tá bom. Pegou a época do Garrincha, pegou a época que o Botafogo era top de linha, né? Um abraço, seu Juca. A única época do Botafogo. Palpite aí, rapidinho. Botafogo e Flamengo. E tu disse que a sequência era Assim, boa, hein? eu acho que é o seguinte, ô Júnior, a gente tem que ser realista. Não. Então, 3-0, 20 minutos, segundo O tempo. jogo é no Maracanã? Não, Engenhão. Engenhão. Então já 4 pode, a de 0. repente, pode equilibrar Engenhão. 4-0, 20 minutos do primeiro tempo, sai, WO só 3-0. Fica tranquilo. E aí, torcedor Saúde. do Botafogo? Tá, vai Brincadeira. concordar com Eu- ele aqui, ó? Eu Aí, acho comenta que, aqui. Eu acho que clássico é clássico. Mas o Flamengo é infinitamente, absurdamente melhor que o Botafogo. É favoritaço para a partida, independente de ser no Engenhão. No primeiro turno deu Flamengo, né? No primeiro turno 2 a deu 1, Flamengo, em um time ainda em construção do Jesus, foi 3-2. E um time ainda em construção do Jesus, agora é um time jogou muito bem, mais o Botafogo sólido. jogou bem contra o Flamengo. Naquele Sim, jogo, sim. jogou pra caramba. O Botafogo jogou bem, aquela partida era uma partida decisão do Flamengo na Libertadores contra o Emelec. O Flamengo teve até dificuldade, né, o que gerou uma dúvida para pegar o Emelec, enfim. A quanto vai ser o jogo? Dá o palpite. Fala a verdade pro torcedor. 2-0 Botafogo. Gente, isso é verdade? Gente, isso é verdade? 3-0 Flamengo, não tem como não. Eu acho que 3 a 0? 3, Flamengo respeita ali o Botafogo, tá tranquilo. 3-0 no Newton Santos. É o que acontece, tá pegando todo mundo pra Cristo, Flamengo. O Botafogo tá não vai ser bravo. diferente. E aí, Mítia? Flamengo ganha mesmo, tem jeito não? Tem jeito não, cara. Rapaz, e tem que agradecer o Gatito mais uma vez, porque ontem, se não fosse ele, tinha levado muito mais. Né? 7 a 1 da O Alemanha. negócio tá sinistro ali, feia tá? coisa. Eu até- Tá tenso. Desculpa só interromper, ontem brincando com meu irmão, né? Botafoguense também. Aí eu falei, Andrei, tem uma chance da gente ganhar o Flamengo. A gente pega uns cavalos aí da PM, a gente bate no Newton Santos e no gramado. Sai batendo, faz um monte de montinho artilheiro. Aí a gente consegue o 0-0. E Tá ele bom. Ele acreditou, ele gostou. Ele falou, pô, a ideia é boa. Não tem jeito não. O Botafogo ontem também demonstrou muito problema, né? Com a bola parada, com a saída. Cara, do jeito que o Flamengo vem, Quanto? atropelando, de 3-0 pra cima. Que isso, gente. Desculpa, né, os botafoguenses. Aliás, depois eu quero até mandar um recado legal para dar uma aliviada nesse momento do Botafogo, mas vou deixar para o finalzinho. Beleza, beleza. Bom, 3 a 0 e 3 a 0. E aí, torcedor botafoguense? Alô, Pimenta, alô, Marcelão, que estão ligados aqui com a gente. Será que vai ser tão fácil assim? Será? Lembrando que ontem um amigo meu estava falando, né? A gente ficou brincando, ele falou, pô, cara, não tem como secar o Flamengo. Eu falei, por quê? Ele, porra, o treinador é Jesus, o auxiliar João de Deus, pô. Os caras pegaram todo mundo. Eu falei, os caras pegaram todo mundo. E tá aqui, o Marcelão botou aqui, ó, tá osso. Tipo assim, tô concordando. O Júnior, mas o Júnior Valeu, Marcelão. o Júnior falou e não deu o palpite dele. Eu acho que vai dar Flamengo, mas eu não acho que vai ser essa facilidade, não. Eu acho que faltam 8 jogos, cara. Os jogadores vão querer... Tá todo mundo querendo tirar ponto do Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo difícil. E é no Engenhão. Eu acho que vai ser ali 2 a 1 Flamengo, mas vai ser na conta do chá. Não vai ser fácil, não. É a minha visão. O Flamengo ganhou do Corinthians aí 4 a 1 fácil e tal. Mas o Flamengo veio de 2 jogos aí de 1 a 0 com o CSA.
O empate com o Goiás, eu não sei se o Flamengo vai ganhar do Botafogo tão fácil assim, mas também acho que o Flamengo é super favorito e deve vencer o Botafogo no Engenhão. Beleza, Botafogo, assunto encerrado, tranquilo? Show de bola. Falamos tudo do Fogão? Encerrado. Falamos tudo do Botafogo. É. Que o Botafogo continue na primeira divisão, essa é a nossa torcida. Tomara. Todos os cariocas possam permanecer. Claro. E agora vamos pro clássico, né? Tivemos o clássico sábado, um jogo bem complicado, bem ruinzinho também de assistir. 0-0 Fluminense e Vasco. Como o Fluminense perde gol, gente. É impressionante a quantidade de gols que o Fluminense perde por partida. É impressionante, cara. Se eu não consigo entender isso. É difícil entender. E teve de E todo o Fluminense mundo. está na zona de rebaixamento, 31 pontos. Não ganhou da Chape no Maracanã, não ganhou do Vasco e agora pega 2 pedreiras. São Paulo no Morumbi, Internacional no Beira-Rio. Mítia. São Paulo, primeiro encontro, né, com o Diniz. Isso aí, ele é bem lembrado. Diniz no São Paulo lá em cima. Que acabou de ganhar da Chape, mas assim. O que você acha? Também. Você viu o jogo sábado? Também vi. Também vive um momento difícil, tá? O São Paulo não é difícil, mas instável, né? Eu diria, tá? Tá oscilando muito, né? Ganha bem, depois perde muito mal. Então, há esperança, Júnior. E o que você achou do Fluminense sábado contra o Vasco? Achei um jogo muito parecido, assim, o Fluminense levemente melhor. Primeiro tempo muito igual, assim, na minha concepção. Mas o Fluminense com muito mais chances, né, de finalizar. Muita chance, Cria o mesmo problema de sempre e não finaliza. O Marcão veio com uma proposta diferente, né, botou o Yuri, sacou o Nenê, o pessoal até reclamou que no segundo tempo demorou para botar Eu achei ele. essa partida uma das melhores do Ganso no Fluminense. Ganso tentou fazer um gol ali de cabeça. Deu 2 assistências maravilhosas, os caras perderam o gol. Exatamente, deu assistência. Marcos Paulo perdeu o gol, Danielzinho perdeu um gol absurdo, Marcos Paulo perdeu 2, Nino. Então, assim, o problema permanece, né? A gente... Desde o início do ano, a mesma coisa, a mesma história. Agora, assim, o Marcão, também não sei a opinião de vocês, mas eu já percebi uma característica nele. Ele até começa bem o jogo, assim, ele escala bem para começar, mas o problema dele geralmente estão nas substituições, né? Peca muito, né? Ele peca muito na hora das alterações, o povo tem reclamado, mas até que nesse jogo aí não achei que comprometeu muito, não. Eu acho que, na verdade, para ser muito sincera, pelo momento, ficou de bom tamanho esse empate. Claro que a gente queria ver a vitória, mas pelos últimos anos, Eu gosto da mídia que ela fala assim, que a gente queria a vitória, a gente aqui, ó. Foi mal. Não, eu tô brincando, todo mundo sabe. A gente sabe que o Vasco sempre foi uma pedra no sapato, tem sido a pedra no sapato do Fluminense, sabe? O Fluminense... Os últimos 10 jogos, 7 vitórias do Vasco e 3 empates. Exatamente, a gente já ganhou do Flamengo esse ano e não ganhou do Vasco. Impressionante. A gente até jogou muito bem contra o Vasco, lá atrás, mas não ganhamos. Então, assim, é muito complicado. É difícil. Então, no final da história, no resumo da ópera, eu até achei que não ficou de todo mal esse empate, não. Mas esperança tem é a última que melhorar. morre, né? Tem que melhorar e tem que melhorar muito. Porque o Fluminense está no momento terrível. Delicado. Não sei se você viu o jogo sábado, mas essa situação do Fluminense entrou na zona de rebaixamento. Quando entra na zona, né, cara? Faltando poucas rodadas, é difícil. Para sair é complicado. Permita-me só discordar desse último trecho aí que a Mítia disse em relação... Claro, tem que discordar. Aqui tem que... Em relação a... bicho tem que pegar, né, gente? Em relação o empate, eu até que achei... Aquele negócio, se você olhasse no início do campeonato, e você olhasse a tabela, não, um jogo que o empate é aceitável. Mas o Fluminense fez criar uma situação durante o campeonato que esse jogo era fundamental. Ou você vence o Vasco no Maracanã, ou você vence São Paulo no Morumbi.
Ou você vence o Vasco no Maracanã, ou você vence o Internacional no Beira-Rio. Então o Fluminense se deixou entrar em uma situação que esse jogo era obrigação vencer, como era obrigação vencer do Atlético Paranaense, como era obrigação vencer do Chapecoense, e não conseguiu vencer. Pois é, isso que eu ia falar, André, mas não conseguiu ganhar da Chape no Maracanã. Não, sim, né? Mas aí é complicado. Mas é não aquela... vou me enganar. Sim. Não, sim, eu entendo quando você diz que, em comparativo com o jogo da Chape, obviamente, empatar com o Vasco é lucro. Enfim, mas vamos aqui tentar passar um pouco do que eu entendo que passa esse Fluminense, né? Desde o Diniz, assim, o trabalho do Diniz, ele era bom, o time do Fluminense conseguia construir, mas um problema gritante que eu acho que fez o Diniz cair foi o time ser desequilibrado no momento defensivo. O Fluminense sempre teve muitas dificuldades durante o ano de defender. O Fluminense era um time que qualquer um entrava, fazia o que queria, era porta reganhada, e isso atrapalhou o Fluminense durante o campeonato. E eu acho que esse desequilíbrio, conforme for passando os técnicos, agora chegou o Marcão, só se acentuou. Eu vejo o Fluminense bastante desequilibrado, e de repente o Ailton, né, e o Marcão pensaram que colocando 2 volantes esse desequilíbrio se torne um time mais equilibrado, um time que tem um poder de defender maior. Mas é o seguinte, eu reparei a marcação do Fluminense. O Fluminense, ele não faz marcação por zona, ele faz marcação por encaixe. Você tendo no time Nenê e Ganso, meu irmão, você não pode fazer marcação por encaixe. São jogadores elétricos? Vamos falar a verdade, são jogadores de qualidade? Óbvio, são. Tem qualidade pra caramba com a bola nos pés, mas não são jogadores elétricos. Você precisa, numa marcação de encaixe, por encaixe, de 90 minutos de jogador ligado. Se você não tiver 90 minutos de jogador ligado, uma movimentação errada que seu jogador fizer vai criar um buraco e vai virar um latifúndio para quem sabe jogar bola. Talvez a Chape não tenha aproveitado, o Vasco não aproveitou, mas o Flamengo, quando teve, aproveitou. O Atlético Paranaense, que é um time muito bom, aproveitou. Sim. Então, esse desequilíbrio peca um pouco pro lado do Fluminense. E eu acho que o Marcão tem que sair. Assim, é uma afirmação bem com o coração doído que eu faço, mas eu não vejo o Marcão preparado para estar ali, para tirar o Fluminense da zona que está. Você precisa de um técnico, por incrível que pareça, eu sou contra dizer isso, mas você precisa de um técnico defensivo, você precisa de um Odair Helmo, de um Abel da vida. Mas eles estão querendo o Odair, né? Não, o Celso Barros. Sim, mas por que eu digo isso? Meu irmão, mas para 8 jogos, André, vai dar certo. Sim, mas é aquele negócio, Júnior, que eu penso. O Fluminense tem 8 jogos para definir a vida dele. Então, meu irmão, não existe mais aquela história. Eu caí, eu vou me estruturar, vou voltar melhor. Não existe mais isso. Você caiu, você perde toda a tua cota. Então, o Fluminense precisa de um técnico altamente defensivo, que corrija a casinha. E vamos tentar ganhar num contra-ataque com o Ione Gonzalez, vamos tentar ganhar num contra-ataque com o Wellington Nem, porque desse jeito não vai dar. O Fluminense é um time que é muito atacado. O Fluminense ataca demais, cria bastante oportunidade, mas é um time que é frágil na defesa. E isso é o ano inteiro, você precisa corrigir o quanto antes. Eu acho que por isso o Marcão deve sair. O Marcão não conseguiu treinar o time ao ponto de corrigir esses problemas de desequilíbrio, e é um absurdo você ter o Ione Gonzalez tendo que voltar 90 minutos o jogo todo para acompanhar a ponta. Isso não existe. Isso é coisa de maluco. Você perde o Ione Gonzalez, você já não tem o jogador com características do Everaldo, que era um jogador que tinha um contra um absurdo, que ia na linha de fundo. Você já não tem essa jogada. Você depende do Caio Henrique sair da lateral para fazer essa jogada, porque o Ione Gonzalez não é aquele jogador que parte para cima e ganha fácil. Então, aí você obriga ainda o Ione Gonzalez a voltar na marcação, e você fica sem referência para fazer um gol de cabeça, um cruzamento. A situação é difícil. Eu acho que o problema é corrigir pontualmente isso. Você não precisa de muito tempo, dá para você botar aqui, ali, enfim. Eu acho que o Fluminense tem que mandar o Marcão embora, não embora do clube. Eu acho que o Marcão vai voltar para crescer, volta a se auxiliar. E vida que segue. E eu acho que é isso. E fora que falta sempre um definidor no Fluminense. Só fazendo um adendo aí nessa história toda, Marcão, ele tinha minha torcida realmente pela identificação com o clube, com a torcida, fez os cursos dele lá fora, então muita gente botou fé nele, mas realmente a gente está vendo que é isso que o André está falando, e a gente é sabido que nos bastidores,
né, presidente e vice-presidente discordam também, mais uma vez, que eles andam discordando em tudo. Verdade. Então, Celso quer tirar, o Mário quer manter. Pouquíssimo né? tempo de trabalho. Vamos falando a verdade, estão sondando o Odair já nesse momento, estão querendo o Odair, mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, é bom lembrar, André, que o Fluminense, a defesa do Fluminense, caiu muito de produção depois da lesão do Matheus Ferraz, né? Isso é Porque ele vinha fazendo um futebol absurdo, um cara que ninguém, né, botava muita fé quando ele chegou, e o cara tinha arrumado a situação, infelizmente se lesionou. Mas, na verdade, tudo isso é para aproveitar para dizer que após esses 4 meses aí, ele está já no campo, correndo, treinando. Vamos ver quanto tempo vai levar para voltar. Eu adoraria que ele voltasse o quanto antes, né? Porque está fazendo muita falta, inclusive, para esse problema maior nosso, que sempre foi, que é a defesa do Fluminense. É isso, Mitch, é isso. Eu anotei aqui uma menção honrosa para o Marcos Paulo, hein? Moleque entrou nos últimos jogos, estava afastado aí já uns 2 meses, entrou, não se intimidou, até fez gol, se movimentou bem, cumpriu o seu papel. Sim. Coisa que o Ganso, embora tenha... a gente vê qualidade no Ganso. Meu irmão, um meio campo com 400 mil na conta, ele não pode passar um campeonato inteiro sem dar uma assistência. Perde muito gol na frente. Perde muito gol, mas não é possível. Uma assistência que eu estou pedindo do Ganso, o Ganso não deu, é complicado. Se bem que nesse jogo do Vasco, ele deu 3. Deu 3 e os caras perderam os gols. É impressionante. Eu entendo, mas pro Ganso é muito pouco. Eu sei, é muito pouco. Marcos Paulo, que a propósito foi convocado, né, pela seleção de Portugal, mais uma vez. Pode desfalcar aí os jogos contra o Galo e o Inter, mas aí é vontade do clube e do jogador. A liberação. Exatamente. Ô, Mítia, você que acompanha... Dá um alô pra galera aqui, pode falar. Não, sim, ô Mítia, você que acompanha o Fluminense não tem nenhum lateral esquerdo na reserva para tentar testar ali o Caio Henrique, de repente, ali pelo meio, na volância. A torcida já até pediu isso, né? Ele chegou a voltar pro meio, mas aí a galera cornetou também, volta pra lateral. O Ourinho não consegue fazer ali aquela lateral esquerda? O Ourinho entrou bem no jogo, no outro jogou muito mal. Aí o pessoal apedrejou ele. Porque eu vejo uma qualidade ali, de repente, pro Caio Henrique no meio. Eu também vejo, mas... complicado. Manda um alô pra galera aqui, ó. Tá apertado o negócio. A gente falou do Fluminense aqui, vamos falar do Vasco agora, mas mandar um alô pra galera aqui. O Bruno Martins tá ligado? Alô, Bruno. O Bruno disse que fez uma música aí. Depois manda pra gente, Bruno, pra gente falar aqui, cantar aqui a música. Fernando Leite, lá de Guaratinguetá. Boa noite, equipe maravilhosa da TV Ilha. Um forte abraço. Lebrinha, Parque São Francisco, Guaratinguetá. Tô sempre ligado em vocês nas transmissões. Bacana. Um abraço, Fernando, valeu. Alexandre Ratão presente, boa noite, saudações tricolores. Wagner Cardoso, boa noite, rapaziada. A bênção, João de Deus. Tem que fazer isso mesmo, tem que falar, pedir ajuda. Agora, a torcida tem que ir também, tem que comparecer, tem que chegar junto. Tem que ir. Alexandre Ratão mandou aqui, ó. Não pode parar. Tudo errado dentro do Fluminense. Tira Marcão, mas vai colocar quem? Só faltam 8 jogos. Agora é entregar a Deus. Cid Lacerda, boa noite, Cid, um grande abraço. Tricolor até o fim, juntos somos mais fortes. Wagner Cardoso, Altiele, alô Altiele, meu irmão, grande abraço. Altiele está lá em São Paulo, Cajal, Marcos Parreira, Calvano, Júnior, estou aqui direto de São Paulo, ligado no programa, desejo muito sucesso. Júnior, manda um recado pro Feijão, nosso pet coelho. Alô Feijão, tem uma história do Feijão, depois eu vou contar. Depois eu vou contar essa história, Altiele, eu vou contar, fica ligado aí. O Ângelo de Biasi, parabéns pelo programa. Um abraço, Júnior. Daniel Duarte, saudações tricolores. Todo mundo aqui, a galera tricolor chegando para falar do Fluminense. E antes da gente falar do Vasco da Gama, vou pedir para você que está aí do outro lado da telinha, se liga nesse recado aí. Madeirama, 44 anos de bom atendimento na Ilha do Governador. Compensados, MDF, portas e janelas, madeiras para telhado, ferragens, ferramentas e madeiras para obra. Venha nos visitar e conheça a nossa grande variedade de portas e fechaduras. Madeirama, entrega rápida em todo o Rio de Janeiro. Telefone 2467-8000.
Conheça mais em www.madeirama.com.br. Se ligou, galera, do recado aí? Madeirama, 44 anos de Ilha do Governador. Alô, Márcio da Madeirama, um grande abraço, parceiro aqui do Papo Esportivo Mais. Madeirama, junto com a gente aqui sempre, toda segunda-feira, vocês vão estar ligadinhos aqui na Madeirama, no Papo Esportivo Mais, porque 44 anos de Ilha não é para qualquer um, não. Grande parceiro da Ilha do Governador. Valeu, Márcio, valeu, Madeirama! Vamos falar do Vasco agora? Falamos da Madeirama, vamos falar do Vasco agora. E o Vasco da Gama? Falamos do Fluminense, da parte do Clássico. E o Vasco da Gama, André? O que você achou? O Vasco jogou muito atrás, jogou por uma bola. O Vasco não conseguiu criar muitas chances de gol. Mas o Vasco está mais aliviado, né? 39 pontos, parece que aquela zona da confusão para o Vasco já não tem mais, né? Eu acho que o Vasco chegou no nível dele. Eu acho que o Vasco vai continuar aí, a tendência é o Vasco continuar no meio de tabela, buscando uma vaga pela Sul-Americana, e foi o que o Luxemburgo queria, né? O discurso dele lá de, vamos sair da zona da confusão, vamos sair da zona da confusão, saiu, e eu acho que o time do Vasco não se sente obrigado, né, até mesmo por razões de salário atrasado, a evoluir durante as partidas. E um problema gritante que eu vejo do Vasco da Gama, talvez não nesse jogo contra o Fluminense, que o Vasco em alguns momentos conseguiu até propor um pouco o jogo, mas a facilidade que o Vasco tem para fazer gol, tem para tomar gol, não é a mesma que o Vasco tem para fazer. O Vasco parece ser um time que rala pra caramba para fazer um gol, mas o outro parece que faz numa facilidade danada, é verdade. E isso é muito ruim. Quando você luta pra caramba, você lota São Januário, vou fazer um gol, aí o Vasco rala pra fazer um gol, aí você vai lá ver o Grêmio, entra com uma facilidade, Everton Cebolinha driblando todo mundo, e isso é durante todos os jogos do Vasco. É uma dificuldade enorme para fazer gol e uma facilidade para tomar, e isso atrapalha muito o clima dos jogadores dentro de campo. Mas agora, o Vasco criou um padrão de jogo, o Vasco criou um modelo de jogo, com que tinha em mãos. Tem os jogadores qualificados, perdeu o Thales Magno, achou o Rossi, que está jogando uma barbaridade. Tá bem. O Ribamar, o Vanderlei Luxemburgo conseguiu recuperar. O próprio Marco Júnior. O Guarim, que foi um achado, né? O Guarim, né, que chegou até a negociar com o Flamengo. Né? Um achado, bom jogador. E o Vasco fez o que o time em crise tem que fazer para escapar, e eu acho que não vai não vai correr risco, e vai ter aí os próximos jogos para, de repente, testar aí os jogadores que vão continuar para o ano que vem, enfim, uma tranquilidade para o torcedor do Vasco, que está precisando há muito tempo. Está sofrendo, né? O Vasco vem sofrendo muitos anos, né? A torcida do Vasco sofrendo muito, e mesmo assim a torcida não abandona, né? São Januário sempre é uma casa torcida cheia, fantástica, não só no Rio de Janeiro, no Brasil todo. É verdade. É um troço impressionante. Vasco já está livre, né, Mítia? Vasco agora tem que estar mais relaxado. Acho que sim, né? 39, né? 39. Poucos jogos poxa, ainda. Tá bom demais, dá para sair. O André falou do Guarim, um achado realmente. Outros times até queriam ele antes, né? Mas o Vanderlei deu uma reclamada dele ontem no jogo. No dele, sábado, né? Ontem não, no sábado. Dele e do menino também, do Bruno Gomes, né? Os dois foram substituídos aí no segundo tempo. Mas realmente é a mesma coisa, está fazendo o feijão com arroz. O Luxemburgo botou óleo na casa. Arrumou a casinha, exatamente. Arrumou a casinha. E é isso aí, é isso mesmo, tem que trabalhar com a realidade dos fatos, do momento. Tá certíssimo ele. E deixa eu perguntar um negócio para vocês dois. E o Thales Magno, que está na seleção? Está fazendo muita falta, né? Tá, com certeza. O moleque destoa, né? Vai ser difícil segurar ele, hein? O jovem... Né? É demais, é demais. É difícil você segurar um jovem dele. Ele tá bem, um jovem com esse talento está bem. Tá arrebentando. Mas agora, é importante a gente falar isso, porque demonstra o quão um time está na frente do outro. O Vasco, o Flamengo, teve o prazer de chegar para a CBF. Olha só, eu não preciso que meu atleta jogue a Copa do Mundo de Sub-17, porque ele é importante aqui no titular. Mas por que o Flamengo faz isso? O Flamengo é o primeiro colocado, o Flamengo vende bem, o Flamengo vendeu 3 joias agora, está bem de grana.
Então ele pode abrir mão de um torneio que é vigiado pelo mundo inteiro. Já o Vasco não. Ah, mas o Thales Magno vai estar fazendo muita falta. Precisa vender. Está fazendo, mas você precisa de mercado para o jogador. Caixa. Não é nem questão de fazer caixa, que caixa é o final. Você precisa fazer mercado para o jogador. E o Vasco hoje não é uma vitrine. O Vasco hoje não é vitrine nem para o futebol carioca, quem dirá para o mundo. Então eu acho que o Vasco fez bem em liberar o Thales Magno. O Brasileirão perde, né? Mas não tem muito o que fazer. O garoto é bom de bola e vai continuar E arrebentando. hoje, aí. a gente falando disso, Vasco, Fluminense e Botafogo, assim, desse patamar de tiver jogador para seleção, eles vão mandar mesmo e não estão nem aí. Exatamente, porque precisa fazer a vitrine com o jogador. Não tem como, não tem como. E a galera do Vasco aqui também, pronunciando aqui, falando com a gente. Vasco que tem pela frente aí o Palmeiras, né? verdade. Em São Januário. Verdade. Tem um verdade. tempinho que tá. Eu vou que as pedir coisas... um palpite para vocês dos dois jogos, né? Fluminense e São Paulo, quer dizer, São Paulo e Fluminense no Morumbi, e Vasco e Palmeiras em São Januário. Vou falar já com vocês sobre isso. Luciana Carla tá ligada, né? Com a gente aqui. Um abraço e parabéns. Saudações rubro-negras, ela é Flamengo. Um beijo. Custódio Júnior, boa noite, mesa. Parabéns pelo programa. Belíssimo. Dami Bastos, saudações tricolores. Alô, Dami. Daniel Télio Duarte, parabéns pelo programa, tá muito legal. André, forte abraço. Eu, Custódio, te mandando um abraço. Grande André. abraço, Custódio, tamo junto. Faz um excelente trabalho lá na base da Portuguesa. Tá feliz com o Jobson lá também na luz. Tá feliz, tem que estar. Custódio. Alô, Júnior, alô, Celso. Dami também mandando um beijo aqui. Vitor Hugo Katz, alô, Vitor Hugo. Grande abraço, meu amigo. Fala, meu amigo Júnior, parabéns pelo programa. TV Ilha, o melhor da internet. Olha aí o Vitor Hugo mandando uma mensagem bacana pra gente, obrigado. Obrigado, Vitor Hugo. Parabéns a todos pelo programa, Dami, todo mundo mandando aqui. O sentimento não pode parar. Ângelo de Viaz, alô, Ângelo. Tá certo, Sentimento é isso não aí. pode parar, Vascão. Parabéns, Calvano, Júnior, Cajal. Mais uma do Cats aqui do Vitor Hugo. Obrigado, gente, por essa audiência fantástica de vocês aqui nessa volta do Papo Esportivo Mais. Toda segunda agora. Não vamos parar. Vamos ter novidade, tem novidade vindo aí, mas eu ainda não posso falar. Mas vem coisa boa. E já pensou, Flamengo campeão da Libertadores? Como é que a gente vai fazer o programa dia 25 aqui? Né? Rapaz. Vamos ajeitar isso tudo, vamos virar a nação. Vai virar... Vapo. Vapo, pegar pegou, tudo quanto é. Já pensou a torcida rubro-negra? Vamos falar do Mengão agora? Flamengo que ontem, nossa senhora, mais um treinador que o Jesus, Vapo. Jesus Carilli já um. era. Eu acho que é o 5º treinador que o Jesus derruba no brasileiro. Mas assim, na verdade o Carilli também meio que já estava cavando a entrevistas, caída dele, né? Porque as 4-1. entrevistas, tudo 4-1 Flamengo, galera. 4-1. 3 do Bruno Henrique. 3 do Bruno Henrique. Ike, tem 3 do Bruno Henrique. Pediu música, Bruno Henrique. Lá. Parece que Pediu o Gabigol Ferrugem. não fez falta. Qual foi a música, André, que ele pediu? Lá, tchurururu. Os fãs do Ferrugem. Eu cantei igual ele. Igualzinho. Não, igual o Bruno Henrique, não igual o Ferrugem. Agora é André Ferrugem. Esquece Oliveira, hein? André Ferrugem. Tá ligado, né? 3 Cê do não é Bruno bobo, Henrique. você não é bobo, é. 3 do Bruno Henrique, um show de Um bola golaço Flamengo. do Vitinho. Um golaço do Vitinho. E um passeio no Corinthians, né? Atropelou, né, Mitch? Show de bola do Gerson mais uma vez. Impressionante, gente. Joga muito esse menino. Que coisa, hein? Impressionante. Ajeitou o Flamengo naquele meio campo, né? Caramba, tá demais, gente. Tá, assim, quem gosta de Tá futebol... dando gosto de ver. Não tem essa. A pessoa que falar que é diferente disso é clubista. É verdade. Flamengo hoje está dando gosto de ver o Flamengo jogar. Tá. O Flamengo está com uma defesa maravilhosa. O Flamengo tem um meio campo... Alô, Pablo Mari! O Mari virou realidade. Realidade? Realidade Não, já é. virou. 7 minutos. Não, mas o André anunciou aqui. 7 minutos. Na época 7 que o André minutos de falou... jogo. o André Tá falou. gravado. Mas a gente, né, claro, aquelas dúvidas e tal, mas realmente o cara consolidou, né? Naquela quarta zaga do Flamengo. Ele deu muito certo Uma grande com o Rodrigo surpresa. Caio. Aí você vê o Impressionante. Mari, os 2 laterais, né? O Gerson, 4 peças que foram fundamentais para o Flamengo ser o que é hoje. A intensidade de jogo do Flamengo, eu acho que eu nunca vi no futebol brasileiro. Em nenhum time. Hoje compararam aquele time do Palmeiras, da Parmalat. Lembra? Lembro. Não, realmente, aquele Técnica. time era impressionante. Fazia 5, 6, 7, 8, ia para cima.
Mas eu não sei se a intensidade era igual, mas tecnicamente era, de repente, até melhor, né? O Flamengo hoje entrega o melhor futebol do futebol sul-americano. E é importante, antes da gente entrar no mérito do Flamengo, é refletir sobre o que foi esse período, o que está sendo esse período de Jorge Jesus. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de erro. Assim, o brasileiro ele é criado para não errar. Se você erra, se você inova, você erra e você é demitido do seu trabalho. Se você tenta fazer alguma coisa diferente do padrão, do que não você está acostumado a fazer, você tende a receber muitas críticas. E o que o Jesus fez assim que entrou no Flamengo? Meteu os zagueiros para jogar quase no ataque. E era crítica de tudo que é lado. Mas o Flamengo está tomando muito gol assim, assado. Mas como você vai chegar numa linha alta de qualidade se você não tiver uma linha alta que não sabe marcar? Claro. É o estágio. Você não vai adquirir a perfeição de uma linha baixa para linha alta defensiva. E o Jesus teve essa paciência. Quem não lembra da partida contra o Emelec, que o Flamengo perdeu de 2-0 fora de casa, que quase lhe valeu a Libertadores, e o gol que o Flamengo tomou do Atlético Paranaense, que lhe valeu a desclassificação da Copa do Brasil. 3-0? O Bahia. Mas foram jogos em que o Flamengo perdeu, mas soube ver o que errou, analisou e viu o que errou. E hoje o Flamengo se tornou a máquina que é. Então, é uma sequência de fatores, não é o Jesus não trabalhou, olha isso, o Flamengo errou demais para chegar onde ele chegou. Hoje o Flamengo tem uma linha alta bastante compacta, que pode errar, é uma linha que pode errar, ali são humanos, não tem robô, como errou contra o Goiás, mas é um time que ousou, fugiu do padrão, o que o brasileiro não faz, e hoje está colhendo os frutos. O Flamengo, todos os técnicos que tentaram jogar com o Flamengo não conseguiram achar um padrão que pudesse parar o Flamengo. Sim. O Flamengo hoje é adversário dele mesmo. É complicado essa situação. Será que, por exemplo, se o Jesus estivesse num Vasco, num Fluminense, num Botafogo, você acha que ele conseguiria, com esses jogadores de Flamengo, Vasco, Fluminense, Vasco e Botafogo, com esses elencos, fazer esse tipo de jogo? Ele conseguiria ter um padrão nesses times, coisa que não tem hoje. O Botafogo hoje não tem padrão de jogo. Qual é o padrão de jogo do Fluminense? É um time totalmente desequilibrado. Eu acho que isso ele ia conseguir arrumar. Mas você acha que ele consegue, ele ia botar? Ele consegue, eu acho que ele consiga. Eu acho que ele conseguiria. Mas assim, a dificuldade de implementar ela seria maior, de repente ele fosse demitido nesse meio, porque aqui no Brasil, como eu digo, não há permissão para inovação. Então, de repente, poderia ser esse o grande problema dele. Mas ele, com um trabalho a longo prazo, faria o que o São Paulo faz no Santos. Obviamente, não querendo comparar Santos com Botafogo e Fluminense. Mas o Santos é um time também mediano do futebol brasileiro. E o São Paulo conseguiu. Então, eu acho que ele não conseguiria, de repente, ser campeão brasileiro, porque ele faltaria a qualidade de alguns jogadores individualmente do Flamengo. Mas que ele conseguiria montar um padrão de jogo, um padrão pré-estabelecido, que você conseguisse ver antes de começar uma partida, eu acho que o Jorge Jesus conseguiria. Entendeu? Mítico. É mais por isso. Bruno Henrique hoje é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Ou você colocaria o Gabigol aí como... Não, eu desde o início, desde sempre, né, conversando ali com os amigos, né, assistindo o jogo, eu sempre gostei mais do futebol do Bruno Henrique, né? O Gabigol, ele faz o que ele está ali para fazer, com todo respeito, ele é ótimo jogador, claro. Mas eu acho que o Bruno Henrique é sensacional, mais cara. Completo. Ele quando ele pega aquela... Não tem uma bola que... Caraca, ele sai correndo ali pelo lado. É muito bom jogador. Pô, ele é sensacional. Você vê ontem o primeiro gol, né? Saiu de um rebote, né? Do pênalti, né? O Cássio pegou, né? Bateu na bola, voltou nele, ele não perde, sabe? É um negócio impressionante, ao contrário do Gabigol, que já perdeu o gol pra caramba. Bom, já fez muito, claro, maior aí. Mas eu gosto mais do Bruno Henrique, assim. Eu acho exatamente isso, eu acho ele mais completo. E o Flamengo, campeão brasileiro, pra você? Tem jeito. Né? Acabou, né? Só não é se não quiser. Campeão Sinceramente. brasileiro, vai bater o martelo? Campeão brasileiro, com Acabou. certeza. Não dá, gente, isso desde não a dá. arrancada do Flamengo eu vi. Faltam 24 pontos, né? 24 pontos. A diferença é de 8. Exatamente, ô Júnior. O que Difícil, eu vejo, né? Muito o que eu difícil. vejo é que o Flamengo vai ser campeão brasileiro porque não tem concorrente.
Não tem gente que chegue para concorrer com o Flamengo. Então, por isso, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Agora, eu queria falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? Flamengo e Corinthians, um jogo que o Flamengo, de repente, voltou a confiança sumida nos últimos 2 jogos. Depois eu até posso explicar o que eu achei desses últimos 2 jogos, esses jogos que a mídia kamikaze começou a dizer, o Flamengo já era, o Flamengo já começou tá a botar um cansado, terror, né? A mídia, aí o Palmeiras, eu não tenho nada com isso. A mídia kamikaze já colocou o Flamengo, já colocou diversos problemas, diversas já botou em situações xeque, né? Levou a discussão do Arão com o Gabigol. Exatamente, já fez uma maximização de tudo que aconteceu, enfim. Para mim, futebol é imposição de modelo, e desde que eu me conheço por gente com Jesus, o Flamengo propõe o jogo, impõe seu jogo. Ontem o Corinthians chegou até a parada, eu diria até a parada de 30 minutos. Ele conseguiu se defender bem. Assim, o que é defender bem para mim naquela situação que o Corinthians estava? Porque o Corinthians estava sendo apertado, o domínio do jogo era amplo e restrito do Flamengo. Só que o Corinthians ditava por onde o Flamengo deveria jogar. O Flamengo só poderia jogar pela ponta. O Corinthians congestionou o meio, que é onde o Flamengo consegue criar as melhores chances, e obrigou o Flamengo a jogar por onde o Corinthians se sente mais confortável, que é pela ponta, numa jogada alçada na área, que tem uma dupla de zagueiro bastante alta, e o Corinthians conseguiu isso, até a parada onde o Jesus conseguiu arrumar o time ali no grito, e esse é um grande mérito do Jesus, a facilidade que ele tem de arrumar o time no grito, que a gente não vê muito no Brasil, e o Flamengo conseguiu criar uma pressão absurda até o Corinthians não aguentar e ter feito o pênalti lá, e a partir do pênalti veio todo o descontrole emocional da situação atual do Corinthians, toda essa pressão em cima do Carille, aí foi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, e o Flamengo conseguiu aí essa vitória e forçando os erros também. Muitas das vezes esse terceiro gol do Bruno Henrique, o terceiro gol do Bruno Henrique e o gol do Vitinho eu vejo mais como um erro na marcação defensiva do Corinthians. Queria deixar aqui uma menção honrosa ao nosso querido Vitinho, tão criticado pelo Flamengo, pelo torcedor do Flamengo, e que erra muito. Mas quem não erra? É o que eu te falo, tem que inovar, e ele está inovando, ele está buscando. Ele erra sucessivamente, mas você precisa passar confiança para o jogador. Como é que você não vai passar confiança? O jogador de futebol precisa de confiança. E o Vitinho, ele está aos poucos conseguindo. E ele é um jogadoraço, ele tem um chute de fora da área absurdo. Ontem ele já cortou batendo com a esquerda, o Cássio nem esperava de onde veio o chute. Eu acho que a torcida do Flamengo precisa ter paciência com o Vitinho, não só com o Vitinho, mas com outros jogadores, porque o Flamengo tem um banco de reservas que, se você dar confiança para o time, você consegue rodar bem e ter mais tranquilidade nesses jogos em que o Flamengo não consegue contar com o time titular, né? O caso do Rodinei. O Rodinei é um lateral que a torcida do Flamengo critica pra caramba. Como é que você vai entrar num time que está ganhando tudo, e sendo que se você entrar, a torcida vai te perseguir desde os 90 minutos? Berril também é a mesma situação, mas... É triste também. É a questão que eu digo. E o Jorge Jesus Flamengo, é tão incrível que ele faz esse jogo. O Flamengo chegou num patamar de estar ganhando tudo. Não tem pra que você ficar com picuinha com o Rodinei. Não tem por que mais. Vai ficar com o picuinha, o time que está ganhando tudo. Não perde há 3 meses. O próprio Arão, né? Era muito criticado. Ele eu sempre defendi. Sempre gostei do Arão. Também, né? Sempre vi o Arão também como primeiro volante. Enfim. E a galera tá aqui mandando alô. O Cajal tá aqui, segue o líder. O Calenzo aqui, o Leonardo Calenzo. Alô, Léo, grande abraço. Léo Léo que tá todo dia no Maracanã, rapaz. Deu o jogo do Flamengo, ele aparece. Outro dia apareceu na Globo. Um amigo meu apareceu na Globo ontem. Close, mandou aqui, 2. Vai pra cima dele e Mengô. Mandei mensagem na hora. Alô, Pablinho. Salve pra todos. Pablinho Léo. Jesus veio para dar um choque de realidade nos técnicos brasileiros? Com certeza. Total, já falamos isso aqui, Falamos né? um pouquinho já disso, né? Isso São aí. Paulo e Jesus estão dando uma aula de como... De como inovar, né? Porque, como eu disse, com dois elencos, assim, um elenco extra-série que é o Flamengo, e o Santos com um elenco fraco, né? Fraco. Agora, toda essa discussão que envolve técnicos com metodologia nova, a gente não pode esquecer do trabalho que o Luxemburgo está fazendo no Vasco de conseguir escapar o Vasco. Claro. É porque às vezes a gente elogia tanto o Jorge Jesus que a gente... Ele negou, mas teve a proposta, sim. E ele não quis abandonar o Vasco porque ele, Luxemburgo, fez um pacto com os jogadores do Vasco 2 semanas antes dessa proposta chegar.
vocês não me abandonam e eu não abandono vocês. É isso aí, é nesse E estilo. ele falou, vamos acreditar no presidente que falou que o salário só vai cair em novembro, salário lá de agosto, vamos acreditar. E o Vasco está correndo, os caras estão correndo muito, e o Vasco não cai mais. E o Vasco tem chance de pegar aí, dependendo, se o Flamengo for campeão da Libertadores, aí vai abrir uma vaga, né? Abre uma Vai vaga. abrir uma vaga. O Vasco pode beliscar ali. O Vasco tem 39 pontos. O Vasco pode beliscar uma vaguinha ali. É isso aí, Júlio. É isso. Flamengo falado. Eu só esqueci aqui, o pessoal está aqui mandando um alô aqui no ponto aqui. Vasco e Palmeiras. São Januário. Eu esqueci de perguntar. Olha, O Vasco vai ajudar o Flamengo? sei não, eu acho difícil, assim, os últimos jogos Eu do li Vasco... hoje numa comunidade do Vasco, o pessoal, a torcida pedindo para entregar o jogo. Mas acho que é difícil, não vai entregar. Pô, mas eu acho que o Vasco, aí, nos últimos jogos em São Januário, né, não foi muito bem. E o Palmeiras é o Palmeiras, querendo ou não. Aliás, está sem Felipe Melo agora, né? Sem eu não sei, o William foi absolvido, né, daquela história lá da punição, do STJ. Acho que só puniu o Felipe Melo 5 jogos, já não deve jogar. Mas, enfim, eu acho que o Palmeiras vai levar isso aí, ô Júnior. Apertadinho. 2-1 Palmeiras, vai. E André, você? Eu fico com empate, né? Em total repúdio a esse time do Palmeiras, que tem um elenco qualificadíssimo. É melhor que o do Flamengo, se você vê no papel. É e, pelo amor de Deus, não joga bola. Joga tudo, menos futebol. Resultado aparece porque tem a individualidade. Mas, pelo amor de Deus, é 3 anos vendo o Palmeiras ser campeão, com futebolzinho burocrático, medíocre. A gente está merecendo mais. Então, por isso, eu acredito até no empate do Vasco aqui em São Januário. É isso. São Paulo, Fluminense e Morumbi. Quinta-feira. 2-1 Fluminense. A Mítia é corajosa, né? A Mítia tem muita fé, né, cara? E aí, André? Tem que ter, só o que resta. Muito difícil ver uma evolução defensiva no Fluminense. Eu não consigo ver um time sólido para enfrentar um São Paulo lá, com essa marcação de encaixe. Eu acho que o São Paulo vai ter facilidade para jogar ali contra o Fluminense. De repente, um 2-1 para o São Paulo, um 2-0, mas o Fluminense não vai conseguir surpreender, não, pelo que está jogando, né? Eu também acho difícil, mas eu vou botar 1-1 aí. Vai dar mais um pontinho pra gente, mas tá difícil. E o Vasco ganha do Palmeiras, hein? Eu acho que o Vasco ganha do Palmeiras. E tá aqui o Altieri, ó. Eu comentei isso com o Cajá antes do programa começar. Vasco vai dar esse título pro Mengão. Ganha do Palmeiras e perde pro Flamengo. Lembrando que o Flamengo, né, isso é até informação importante, precisa atingir 12 pontos antes de viajar, né, para ser campeão, né? Só porque pode ir pra final já é campeão. Então, exatamente, precisa atingir 12 pontos antes de ir pro Chile. Se atingir, o Flamengo é campeão. Então é importante isso. Aliás, rapidamente falando sobre Chile, né, a Conmebol, né, chamou aí os dirigentes de Flamengo e River, junto da CBF, enfim, para definir aí, porque todo mundo sabe que o Chile vive um momento de tensão complicado, e é isso, vamos ver no que vai dar, né? Peguei o microfone da Mitch aqui, porque deu um probleminha aqui, mas já está no finalzinho do programa, então a gente vai levando, né, Mitch? Quero aqui agradecer a Mitch e o André, mas antes de agradecer, de terminar aqui o programa, quero dizer que ontem, Lewis Hamilton, ex-campeão da Fórmula 1, o Lewis Hamilton é impressionante, né? Um super piloto, um super piloto. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, uma polêmica. Lewis Hamilton ou Michael Schumacher? Porque o Senna eu não vou botar nisso, que para mim o Senna é imbatível nessa comparação. E o Lewis Hamilton, super fã do Senna, né? Mas entre Schumacher e Lewis Hamilton, quem você escolheria, Mitya? Caramba, os dois. Pô, muito difícil, mas Hamilton, né, infelizmente aconteceu o que aconteceu com o Schumacher. Hamilton é novo, é jovem, né? Tem muito pela frente ainda e vem mostrando aí que é o cara para ser o maior de todos os tempos aí. Muito difícil, hein? Mas acho que o Hamilton pode passar, pelo tempo que ele tem, né, pela frente, né? Porque o Schumacher está parado, né? Não tem o que fazer mais, né? Infelizmente. O Schumacher é hepta, né? O Schumacher eu acho que é heptacampeão da Fórmula 1, não tenho certeza. Não, acho que o Schumacher já tem... depois eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que o Hamilton não passou, não sei se passou o Schumacher.
O Cajal está dizendo que o Hamilton passou o Schumacher, então é isso mesmo. Então o Cajal está mais por dentro ali. Obrigado, Cajal. André, Hamilton ou Michael Schumacher? Então, é complicado essa análise, né? Como a Mítia disse. Eu acredito que o Schumacher, na época do Schumacher, eu via a Ferrari muito acima das demais. Eu não vejo a Mercedes, né, que é do Hamilton hoje, não vejo ela tão acima das outras, entendeu? Eu acho que há uma diferença. O Schumacher ganhava porque o carro dele era melhor. Não vejo esse carro todo à frente das outras escuderias. Por isso que eu acho que o Lewis Hamilton tem tudo para ser o melhor piloto de Fórmula 1 aí da história, não passando o Senna, porque o Senna pra gente aqui sem comparação, mas eu acho que ele tende a ser o melhor piloto aí dos últimos tempos. É um super piloto. Fora que o Senna também teve o trabalho dele interrompido, né? Quem sabe, né, o que seria se isso não tivesse acontecido. Mas o Senna já estava com 34, já estava... Mas é isso, gente. Ele tinha muita sede, né? Muita garra. Era bonito de ver o Senna, era muito bonito mesmo. Gente, é isso. Papo Esportivo Mais voltou. E agora toda segunda-feira aqui, no nosso estúdio, aqui com essa visão panorâmica aqui do nosso cenário. Quero agradecer a Mítia, agradecer ao André Oliveira. Vou pedir o destaque final de vocês. Agradecer a produção, Marcos Calvano, Celso Cajal, a galera da Madeirama. Alô, Márcio, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado pela parceria, pela confiança no Papo Esportivo, na TV Ilha. Obrigado. Mítia, seu destaque final e, mais uma vez, muito obrigado. Então, eu queria falar para a torcida do Botafogo, né, e para todos os amantes do samba, aproveitando que a família quer se amarra num samba também, avisar aí, tem um colega, né, que gravou um samba do Botafogo, com Marcelo Adnet e outros nomes aí, homenageando a Beth Carvalho, inclusive, e toda a história do Botafogo, incluindo esse momento, né, que vive o Botafogo agora. Então, acessa lá, deixa eu pegar aqui, Botafogo Samba Clube 2020, Samba 13, né? Então, procura lá no YouTube, muito legal, para os torcedores aí, amantes do samba de maneira geral. É isso aí. Muito obrigada, mais uma vez, Júnior, pelo convite, eu sempre muito satisfeita de estar aqui. André, a todo mundo, a produção aí, e, claro, vocês que estão acompanhando o Papo Esportivo Mais na TV Ilha. Aproveita esse gancho, esse gancho da Mítia e mandar um abraço para o assessor de imprensa do Botafogo Samba Clube, Emerson Pereira, que também é assessor do Bangu, grande amigo. Se eu só complementar agora, falando disso, não, que o Botafogo, a escola de samba, é grupo D, Intendente Magalhães. E depois, segunda-feira, vamos trazer esse samba aqui para a gente ouvir da galera do Botafogo aí. E o Leonardo Calenzo aqui está corrigindo aqui, está confirmando que são 7 títulos do Schumacher. Cajal, obrigado, Léo. Ele deu uma pesquisada lá. Muito obrigado aí pela informação. A gente ficou na dúvida aqui. Obrigado. André, seu destaque final, meu amigo. Destaque final vai para o Segue o Líder. Vapo, não tenho o que dizer. É o melhor futebol do Brasil disparado, melhor futebol sul-americano. E a comparação está aí entre quem jogou o melhor futebol, 81, Flamengo de 81 ou Flamengo de 2019. Meu amigo, tende os próximos anos a ter cada vez mais essa comparação. Eu ainda, obviamente, pelos títulos conquistados, pela geração que se formou, 81 do Flamengo é inigualável no momento, mas esse time que está se criando, essa estrutura toda, tem tudo para pelo menos em títulos chegar ao Flamengo de 81. É isso. Mítia, Guidini, André Oliveira, obrigado de coração. Obrigado a todos vocês que mandaram mensagens, que falaram com a gente aqui, todos vocês que estão aí do outro lado assistindo o Papo Esportivo Mais. Queria mandar um abraço lá para toda a diretoria da Portuguesa, dar os parabéns aí pela contratação do Jobson, tá chegando na Lusa. Gol, já até batizaram. Já batizou, né? Deu uma mídia importante para a Portuguesa, deu uma mídia, hein? A mídia é legal, né? É isso, gente. Marcelo, um grande abraço para todos da Lusa aí, e a TV Ilha vai estar lá, cobrindo essa apresentação, cobrindo tudo direitinho. Gente, é isso. Papo Esportivo Mais, agora segunda-feira que vem de volta. Lembrando que quinta-feira volta também o nosso Resenha do Samba, falando de muita música, muitas novidades, muito bastidor do mundo do samba.
Gente, muito obrigado, um abraço a todos vocês, até segunda-feira. Papo Esportivo mais informação, mais opinião para você. Um abraço, galera! Madeirama, 44 anos de bom atendimento na Ilha do Governador. Compensados, MDF, portas e janelas, madeiras para telhado, ferragens, ferramentas e madeiras para obra. Venha nos visitar e conheça a nossa grande variedade de portas e fechaduras. Madeirama, entrega rápida em todo o Rio de Janeiro. Telefone 2467-8000. Conheça mais em www.madeirama.com.br.